iniciar agora a correção de matemática, professora Rosirene com vocês. A gente vai fazer a correção em duas partes, livro integrado das páginas 11 a 14 e depois da 15 a 17. A gente vai iniciar na sessão seguindo pistas, que foi aquela atividade que foi enviada para utilizar como recurso a calculadora que está disponível no QR Code do livro de vocês, certo? Então, na aula, eu comecei explicando fazendo a conta, tá? Para demonstrar para vocês na calculadora, dessa primeira continha aqui, ó. A soma dela deu 1.334. A soma dos próximos números é 1.190. 2.345 mais 3.549, a soma é 5.894. 1.349 mais 2.457, a soma é 3.806. 14.059 mais 28.364, a soma é 42.423. Do número 450 mais o número 572, a soma é 1.022. Dos números 14 mais 28 mais 65, a soma é 107. E a gente tem agora na outra coluna os números numa posição invertida, comutada, tá bom? Justamente para seguir o padrão da propriedade comutativa da adição. Vamos lá. 981 mais 209, 1.190, perdão. 2.457 mais 1.349, 3.806. 28.364 mais 14.059, 42.423. Os números 65 mais 14 mais 28, a soma é 107. Dos números 572 mais 450, a soma é 1.022. Dos números 3.549 mais 2.345, a soma é 5.894. E, por fim, dos números 347 mais 987, a soma é 1.334. Eu fiz a associação de cor do meu gosto, só que é pessoal, tá? Então, vocês podem ter usado outras cores. Eu usei o amarelo para associar essa adição com essa adição. Notem que é a mesma adição, só que muda a posição das parcelas, tá bom? O que faz com que a gente consiga entender bem que a posição das parcelas ela não vai alterar o resultado. O próximo eu colori de azul, tá? Acontece a mesma coisa na propriedade comutativa, de verde, de lilás, com a soma 3.806. Aqui eu colori de rosa, mesma coisa, olha só, muda a ordem das parcelas. Aqui eu colori de vermelho e, por fim, de laranja. Ok? Vamos seguir, então, para a próxima questão. É a questão de Gaí. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que pintou com a mesma cor? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que as parcelas são iguais, mas são escritas em ordens diferentes. No entanto, as somas também são iguais. Se você respondeu isso, né, que mudando a ordem das parcelas o resultado permanece igual, então foi uma ótima resposta. Ela é a propriedade comutativa da adição. Em matemática, comutar quer dizer inverter as posições ou trocar os lugares dos elementos, sem alterar a soma, sem alterar o resultado, certo? Vamos então adiante. Na seção lápis na mão. Para cada situação a seguir, marque C, se for possível usar a propriedade comutativa para responder sem fazer contas, ou marque NC, se não for possível usar a propriedade comutativa. Neste caso, faça as contas no seu caderno e responda ao que se pede, ok? Então, vamos lá. Na letra A, a gente precisa anotar o quê? Que ele destaca a quantidade que Alice e Camilo fazem de digitação de textos. Então, ontem Alice digitou 12 páginas e hoje digitou 16. Camilo digitou 16 páginas ontem, hoje digitou 12. Quem digitou mais páginas nesses 2 dias? Então, Alice digitou 28 e Camilo digitou 28. No caso, aqui, olha, ela digitou 12 e 16 e ele digitou 16 e 12. Quem digitou mais? Os dois digitaram a mesma quantidade de páginas. Então, aqui aplica-se a propriedade comutativa.
Na letra B, na casa de Augusto foram utilizados 18.325 litros de água em janeiro, 16.822 litros em fevereiro, 16.542 litros em março. Na casa do vizinho de Augusto, o consumo em janeiro foi de 16.822 litros, de 18.325 litros em fevereiro e de 16.542 litros em março. Quem gastou menos água nesse trimestre? Vamos lá observar os números. 18.325, 16.822, 16.542. Veja lá na casa do vizinho dele, do Augusto, 16.822, ou seja, o mesmo número. No próximo mês, 18.325, mesmo número do consumo na casa do Augusto em janeiro e 16.542, o mesmo número. Ou seja, a quantidade de água utilizada nas duas casas foi igual. Propriedade comutativa. Letra C. Valéria fez 185 bombons na terça-feira e 190 na quarta. Vera fez 195 bombons na terça e 180 na quarta. Quem fez mais bombons nesses 2 dias? Então, vamos fazer aqui, olha. Vamos destacar primeiro a quantidade de bombons da Valéria. 185, 190. 180, 195. Já é diferente, né? Uma numeração é diferente da outra, mas vamos fazer o cálculo e vamos conferir. 185 mais 90 dá 375. E 195 mais 180 também dá 375. No entanto, a resposta é, elas fizeram a mesma quantidade de bombons. Só que a gente pode considerar que essa conta é comutativa, é um produto da adição? Não, não é propriedade da adição. Sabe por quê? Porque os números são diferentes. Então, a gente vai colocar aqui NC. Só é propriedade da comutação quando os números são os mesmos, em ordem diferente, na posição de parcelas diferente. Vamos adiante na questão 2. Observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Então, vamos lá. Aqui eu falei para vocês que vocês também poderiam usar a operação inversa, ou seja, diminuindo 935 menos 346. Ou observando também, olha, os números que são apresentados. Então, 346. Onde é que tem 346? Opa, aqui, ó, 346 mais 589, que é igual a 935. Então, elas são a mesma soma, as parcelas em posições diferentes, propriedade comutativa. 1.447 mais 6.592. E aqui tem, olha, 8.039, 6.592. Então, o que está faltando aqui? Olha, o que está faltando aqui? O que já tem aí, 1.447. Aqui, 793, porque aqui, olha, 1.444, já tem aqui o resultado, né? 1.444 e já tem 793. Então, o que está faltando aqui? O 793 e, nesse caso, nessa outra conta, o número 651. Quando vamos fazer várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Isso aqui eu expliquei para vocês e já trouxe até a resposta na própria aula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar e completar a resolução das atividades propostas a seguir. Então, vamos lá usar a mesma estratégia para calcular mentalmente as adições em cada item. Eu tenho aqui esses números. Essa primeira, na aula, eu adiantei para vocês e fiz a junção da forma que seria mais fácil para calcular. Por quê? Porque eu pedi para que vocês lembrassem que o nosso sistema de numeração ele é um sistema decimal e que contando de 10 em 10 seria bem mais fácil. No entanto, 4 mais 6 é 10, 10 mais 50, 60. Então, dessa forma seria mais fácil. Pensando assim, vamos completar e responder a questão. Então, aqui 60 mais 19 mais 21, a mesma coisa, ó. Uma unidade mais 9 dá 10. 10 mais 10, 20, mais 20, 40.
Vamos para a próxima. Então, tem aí 66 mais 14, mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 60, 80. E aí, depois, a gente vai somar isso aqui, ó. Vamos lá, 60 mais 40, dá 100. 100 mais 80, 180. Tá vendo como contando de 10 em 10 fica mais fácil? E a propriedade comutativa, ela permite isso, permite que a gente modifique as parcelas para facilitar o nosso cálculo. Vamos lá para a letra B agora. 290 mais 110, 130 mais 170 e 520 mais 80. Porque o raciocínio é aquele de juntar de 10 em 10. Então, aqui, ó, eu tenho 0 unidades, mas eu tenho 9 dezenas e tenho uma dezena aqui. 90 mais 10 dá 100. 100 mais 100, 200 mais 200, 400. Aqui, a mesma coisa, eu tenho 0 unidades, mas eu tenho 3 dezenas e tenho 7 dezenas. Juntando isso dá 100. 100 mais 100, 200 mais 100, 300. Aqui, 2 dezenas e 8 dezenas. 80 mais 20, 100. 100 mais 500, 600. Vamos juntar aqui as primeiras parcelas. 400 mais 300, 1.000. 1.000 mais 600, 1.600. Vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos fazer a soma de 152 mais 28, de 110 mais 110 e de 36 mais 14, tá? Então, olha só, nesse caso, a gente também vai fazer as mesmas junções. Então, 8 mais 2, 8 unidades mais 2 unidades dá 10. 10 mais 50, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 100, 180. Aqui, não tem unidades, mas tem uma dezena em cada número. Uma dezena é 10, mais 10, 20. E tenho duas centenas. 100 mais 100, 200. Então, 220. E aqui eu tenho 4 unidades, 6 unidades. Então, fica 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 30, 50. Vamos lá para a segunda parte, que é somar 180 mais 220. 80 mais 20, 100. 100 mais 100, 200 mais 200, 400. 400 mais 50, 450. Ok? Finalizamos essa, vamos para a próxima. Questão 4, vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. Então, a primeira sequência é: o primeiro termo é 11, soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, letra B aqui, o primeiro termo é 0 e soma-se 4 para obter o segundo. Depois, soma-se 6 para obter o terceiro. Para obter os outros termos, soma-se alternadamente 4 e 6. E a letra C, que diz que o primeiro termo é 1 e o segundo também. A partir daí, somam-se os dois números anteriores para formar o próximo termo. Vamos lá, começar pela letra A. Na letra A, diz que o primeiro termo é 11. Então, tá aí o 11. Soma-se 9. 11 mais 9 dá 20. E diz que tem que somar alternadamente o 9 e o 11. Então, nós vamos somar 20 a 11. Próximo número, 31. Agora é a vez de somar com 9. 31 mais 9, 40. Agora é a vez de somar com 11. 40 mais 11, 51. 51 mais 9, 60. 60 mais 11, 71. 71 mais 9, 80. 80 mais 11, 91. 91 mais 9, 100. 100 mais 11, 111. 111 mais 11, aí. Então, essa é a questão 4. Vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. Então, o primeiro termo, a letra A, vamos responder primeiro a letra A, é 11 e soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. E para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior.
A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, vamos começar a preencher. 11 é o primeiro termo. Somando 9, fica 20. Agora, eu vou somar 20 a 11. 31. Agora, é vez de somar com 9. 31 mais 9, 40. Agora, a gente vai somar o 40 com 11. Vai ficar 51. E a gente vai continuar alternando. Agora é o 9, 51 mais 9, 60. 60 mais 11, 71. 71 mais 9, 80. 80 mais 11, 91. 91 mais 9, 100. 100 mais 11, 111. 111 mais 9, 120. 120 mais 11, 131. E aí está completa a sequência. E aí a pergunta a seguir é: você percebe alguma característica interessante nessa sequência que você escreveu? Existem características interessantes, sim. Primeiro, que a sequência formada alterna números terminados em 1 com números terminados em 0. Então, aqui, ó, termina em 1, termina em 0, termina em 1, termina em 0, e assim sucessivamente. Letra B. O primeiro termo é 0 e soma-se 4 para obter o segundo. Vamos lá, 0. 0 somado a 4, 4. Agora soma-se 6 para obter o terceiro. 10. 4 mais 6, 10. Para obter os outros termos, somam-se alternadamente 4 e 6. Então, somando 10 mais 4, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 4, 34. 34 mais 6, 40. 40 mais 4, 44. 44 mais 6, 50. 50 mais 4, 54. E 54 mais 6, 60, que é o último número dessa sequência. Escreva uma frase para contar como são os números da sequência obtida. Então, a gente pode dizer, olha, aqui alterna-se 0 e 4, parecido com esse, né, que altera-se 0 e 1, aqui alterna-se 0 e 4. Mas a gente também pode dizer que todos os números dessa sequência são formados por números pares, tá bom? Todos esses números que estão aí nessa sequência da letra B são pares. Agora a gente vai para a letra C, onde diz que o primeiro termo é 1 e o segundo também. Então, 1 e 1. A partir daí, somam-se os dois números anteriores para formar o próximo. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. 55 mais 34, 89. E 89 mais 55, 144. Essa última sequência que a gente fez, ela é a sequência conhecida como sequência Fibonacci, que foi o nome dado em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, que estudou essa sequência e utilizou em muitos dos seus trabalhos. E aqui está perguntando e dando a informação do nascimento e da morte de Leonardo Fibonacci. Ele nasceu em 1170 e morreu em 1250. E a questão a seguir, ela é relacionada a essas informações. Então, qual século Fibonacci nasceu e em qual século ele morreu? Só para a gente lembrar, um século ele começa em um ano, ele começa no ano 1 e termina em um ano 0. Ok? Então, por exemplo, o século XX. O século XX começou em 1901 e ele terminou em 2000. O século XXI, ele começou no ano 2001 e ele vai terminar em 2100. O século X começou em 901 e terminou em 1000, no ano 1000. O século XII começou em 1001 e terminou em 1200. Então, aqui a gente já tem uma informação, olha, ele nasceu em 1170. 1170 é entre esse século. No entanto, a gente já sabe que ele nasceu no século XII.
E o século XIII começou em 1201 e terminou em 1300, e ele morreu em 1250, também entre esses 2 anos, entre 1201 e 1300. Então, vamos lá. Resposta dessa questão, ele nasceu no século XII e morreu no século XIII. E quantos anos ele viveu? Aqui nós temos que fazer uma subtração do ano que ele morreu menos o ano que ele nasceu. 0 menos 0, 0. 5 menos 7 não dá, a gente precisa pegar emprestado, né? Então, aqui a gente vai pegar emprestado do 2, onde era 2 vai ficar 1, e onde era 5 vai ficar 15. 15 menos 7, 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, a gente encontrou a resposta. Quantos anos ele viveu? Ele viveu 80 anos. Vamos seguir adiante. Invente uma sequência começando com um número entre 20 e 30 e que use adições na sua formação. Descreva o segredo e escreva a sequência. Esse aqui eu falei para vocês que era pessoal e que a gente ia conversar com vocês sobre essa questão na tutoria. Mesmo assim, eu fiz uma sequência a meu gosto, tá bom? Vou mostrar para vocês, mas não precisa ser a resposta igual a da tia. Essa questão é pessoal. Descreva o segredo e escreva a sequência. Então, eu coloquei assim. O primeiro termo é par, para obter o segundo soma-se 2 a esse número, para obter o terceiro soma-se 4, para obter o quarto termo soma-se 6 e finaliza a sequência somando 8 ao quarto termo. Então, ficou assim, ó. O primeiro termo é par. Entre 20 e 30, o primeiro termo é 20. O primeiro número par é 20. Então, para obter o segundo, soma-se 2. 22, depois soma-se 4 a 22, 26. Depois soma-se 6 a 26, 32 e finaliza a sequência somando 32 com 8. E aí nós temos o número 40. Só para exemplificar, tá bom? Vamos seguir. Vamos iniciar agora na correção da parte do assunto sobre possibilidades, do livro integrado da página 15 a 17. Então, na seção de GAI, a primeira questão é sobre chance. O que significa dizer que uma chance é quase nula? Quando a gente fala que alguma coisa é nula, ela não tem validade, não tem nada. Então, se disser quase nula, quer dizer que existe uma chance, mas que essa chance é bem pequena, que a chance de ocorrer é muito difícil. O que você entende por uma chance em 50.063.860? Porque essa aí é a chance que tem de uma pessoa ganhar na loteria. Uma em 50.063.860. Então, a gente consegue concluir que a chance de ocorrer é muito pequena. Quando dizemos que não existe chance, que número podemos relacionar a isso? Quando não existe chance nenhuma, a gente pode relacionar a possibilidade a zero. A chance de ocorrer é igual a zero, ou seja, é nula, não tem chance. Quando a gente fala zero, quer dizer que não há chance nenhuma, tá bom? Vamos adiante. Lápis na mão, seção lápis na mão. Imagine um jogo de loteria em que você precisa acertar 4 números entre os números de 1 a 6. Então, o universo entre 1 e 6 é bem menor do que o universo real, né? Da quantidade de possibilidades que tem de ganhar numa loteria de verdade. Então, aí na questão A, eu falei para vocês que era pessoal, vocês poderiam escolher o número que vocês quisessem, desde que fossem números entre 1 e 6 e que escrevessem ele em ordem crescente. Então, eu escolhi esses números aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Para a gente responder os próximos itens, eu quero explicar bem para vocês como foi a formação dos números, das possibilidades de escolher 4 números, tá? Então, vamos iniciar aqui, olha, a sugestão de raciocínio aqui para vocês. Com 1, 2 e 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, ou seja, nós temos 3 possibilidades com os números 1, 2 e 3. A gente está começando com os números menores. Com os números 1, 2 e 4, nós temos a possibilidade de formar 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6, ou seja, nós temos 2 possibilidades. Com os números 1, 2 e 5, nós podemos formar 1, 2, 5 e 6, ou seja, uma possibilidade só, com 1, 2 e 5. Com 1, 2 e 6, não podemos fazer uma nova combinação. Por quê? Repare que nós já fizemos o 1, 2, 3 e 6, 1, 2, 4 e 6, 1, 2, 5 e 6.
Nesse caso, nós não estamos formando um número, nós estamos colocando os números numa sequência. Então, assim, se, por exemplo, eu quisesse formar um número 1234, se eu invertesse a posição desses números, eu podia formar um número 4321, mas não é essa a situação. O que nós estamos fazendo é criar possibilidades desses números saírem de uma urna ou de um saco de sorteio dentro de uma ordem que pode ser aleatória. Ela tanto pode sair 1, 2, 3 e 6, como pode o primeiro número 2, o segundo número 1, o terceiro número 3, o quarto número 6, e mesmo assim serem os mesmos números sorteados, tá bom? Vamos seguir. Com 1, 3 e 4 nós podemos ter 1, 3, 4, 5 e 1, 3, 4, 6, ou seja, duas possibilidades. Com 1, 3 e 5 nós temos 1, 3, 5 e 6, ou seja, uma possibilidade só. Com 1, 4 e 5 nós temos 1, 4, 5 e 6, uma possibilidade também. E usando 1 não há mais possibilidades, tá? Todas as possibilidades usando 1 já foram utilizadas aí acima. Até então nós temos 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Vamos seguir. Com 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 nós podemos formar 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, ou seja, duas possibilidades com 2, 3 e 4. Com 2, 3, 5 temos 2, 3, 5, 6, ou seja, uma possibilidade só. Com 2, 4, 5 temos 2, 4, 5, 6, uma possibilidade só. Usando 2 também, esgotaram-se as possibilidades, não há mais. E aí a gente passa para o próximo número, 3. 3, 4, 5. Temos 3, 4, 5, 6, ou seja, uma possibilidade só. Contando todas as combinações, chegamos a 15 possibilidades, tá bom? Então vamos lá para a questão para a gente poder completar. Vou colocar lá os números que eu escolhi, os números de vocês estão diferentes. Então todas as possibilidades de escolher 4 números são essas, olha. Pode cair os números 1, 2, 3, 4, em ordens diferentes, como eu falei para vocês. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 6 e por fim o 3, 4, 5, 6. Podem observar que o número que vocês escolheram com certeza vai estar entre um desses aqui. O que eu falei para vocês é que pode não aparecer na mesma ordem, mas os números são os mesmos. Então, que chance você teria de acertar se você escolhesse 4 números entre 6? Você escolhendo 4, ainda sobrariam 2 números que poderiam ser escolhidos, certo? Então, qual a chance você teria de acertar? Teria uma chance em 15. Tem 15 possibilidades aqui, tá bom? Compare seus números com o de um colega, são os mesmos. Qual de vocês dois tem mais chance de acertar os 4 números? Isso aqui a gente vai fazer na tutoria, tá bom? Essa comparação a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nas tutorias, tá bom? Vamos seguir adiante então. Se você pudesse escolher 4 números entre os números de 1 a 8, quais números você escolheria? Eu coloquei os mesmos números aqui, porque é só para exemplificar, essa questão também é pessoal. E sua chance de acertar na escolha de 4 números seria maior ou menor do que os números de 1 a 6? Então, veja só, de 1 a 6, você escolhendo 4, sobrariam 2 números. De 1 a 8, você escolhendo 4, sobrariam 4 números. Ou seja, a sua chance diminuiria. A chance seria menor, tá bom? Em uma caixa há 8 bolinhas. São 5 vermelhas, 2 verdes e uma roxa. Apenas uma será retirada da caixa sem olhar. Escreva as cores das bolinhas em ordem decrescente da chance de ser sorteada. Então, vamos lá. A lógica na questão das possibilidades é que, se tem mais números de bolinhas, se tem maior quantidade, a chance é maior. Então, tem 5 vermelhas, 2 verdes e uma roxa. Na ordem das possibilidades decrescentes, ou seja, da maior para a menor, vermelha, verde e roxo. Certo? Por quê? Porque quanto maior a quantidade de bolinhas, maior a chance dessa bolinha ser sorteada. Mais uma sessão lápis na mão. Agora a gente tem o jogo. O jogo eu pedi para vocês fazerem com os pais de vocês, com o irmão, com o primo que de repente estiver
na casa de vocês, né? Porque a gente não vai ter a possibilidade de fazer esse jogo entre os colegas, tá bom? Mas a gente vai precisar dele para responder essas questões que estão propostas na página 16 e na página 17, na seção lápis na mão. Então, na questão 1, pergunta quantas cartas são usadas no jogo par ou ímpar com cartas e quantas cartas são numeradas. Para isso, tá aqui, olha, o que da mesma forma que tem lá no material de apoio de vocês, eu coloquei aqui também no slide. Então, tem aí, olha, essa demonstração aqui de cartas é como tá no jogo de vocês. Então, a gente vai se basear nessa informação. Então, quantas cartas são numeradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas duas aqui, ó, elas são figuras, tá? Então, elas não contam como cartas numeradas. São 12 cartas no total e 10 são numeradas. Quais são as chances de tirar uma carta com um número de 2 algarismos? De 2 algarismos, nós só temos o número 10, mas nós temos 12 cartas, então a chance é 1 em 12. Uma chance em 12. Eu posso tirar a primeira carta e, de repente, pegar o número 4. Posso tirar a segunda carta e pegar o número 9. Então, eu tenho 12 chances. Eu tenho uma chance em 12 cartas para poder conseguir tirar um número de 2 algarismos. Quais são as chances de sair um número com apenas um algarismo? Aí a minha chance aumenta, né? Eu tenho 9 chances em 12. 9 chances em 12 para tirar uma carta contendo um algarismo só. Esse é um jogo justo? Explique sua resposta. É claro que essa questão é pessoal, mas se a gente analisar a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares, a gente consegue perceber que sim, olha, 1, 3, 5, 7, 9. 5 números ímpares. 2, 4, 6, 8, 10. 5 números pares. Então, entende-se que, como tem a mesma quantidade de cartas pares e a mesma quantidade de cartas ímpares, então o jogo é justo sim. Thelma e Edgar estão jogando par ou ímpar com cartas. Agora é a vez de Edgar. Veja como está o jogo. Então tem aí, olha, Edgar, as cartas viradas, né, conforme a regra. Na medida que ele for tirando, não pode mais voltar para um monte de cartas viradas. Então, Edgar tem mais chances de pontuar escolhendo par ou pedindo ímpar. Vamos lá analisar a cartelinha aqui, ó. Nós temos 2 trevos, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já saiu um trevo verde, já saiu o número 1, já saiu o número 2, já saiu o número 3, o número 5, o número 6, o número 7 e também já saiu o número 10. Então, sobraram aí o trevo amarelo, sobrou o número 4, que é par, e sobrou o número 8, que é par. E também o número 9, que é ímpar. Então, Edgar tem mais chance de pontuar escolhendo par ou pedindo ímpar. Se ele tem 2 cartas pares, a chance de ele pontuar é maior se ele escolher a carta par, tá bom? Então, ele tem aí, ó, 4, 8 e 9, 2 cartas pares e uma ímpar. Pedindo par, pois ainda faltam sair 2 cartas com números pares e somente uma com número ímpar. Questão B. Em outra partida, o jogo estava assim. Então, tem aí a demonstração de como estava o jogo. Era a vez da Thelma e ela marcou um ponto. Ela escolheu par ou ímpar. Então, veja bem, já saiu. Vamos lá para a cartela. Já saiu o número 1, 3, 5, 7, 9, 10 e o trevinho amarelo. 7, 9, 10 e o trevinho amarelo. Então, sobraram aí as cartas 2, 4, 6 e 8. Ou seja, só tem dentro do jogo ainda, carta virada, só números pares. Então, ela escolheu par. E qual era a chance de Thelma tirar uma carta ímpar? A chance era nula, porque todas as cartas ímpares já haviam saído. Então, não tinha chance nenhuma. A chance era 0, era nula. Tá bom? Bem, a gente finalizou a correção, mas eu vou deixar um lembrete para vocês sobre a atividade complementar que está lá no positivo 1. Você vai acessar o positivo 1, vai abrir a janela de avaliação e vai selecionar a atividade com o nome atividade 2 de matemática, roteiro 2, tá bom? E o prazo para a realização dessa atividade é até o dia 5 de junho, 5/6, certo?
Então, até a próxima aula, até a próxima correção. Abraços virtuais das professoras Francisca, do 4º ano A, da professora Rosirene, do 4º ano B, e da professora Janaína, do 4º ano C. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima aula.